Olá a todos, muito boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos à nona edição da Feira Miolos, que acontece aqui na Biblioteca Mário de Andrade, um dos pontos mais emblemáticos do centro da cidade de São Paulo. É um prazer receber todo mundo aqui depois de 2 anos pandêmicos. Eu me chamo Ian Oviedo, sou da editora Lote 42, a editora que fundou a Feira Miolos em 2014 e que nessa edição reúne mais de 190 expositores. Nós estamos aqui no auditório da Biblioteca Mário de Andrade para a Fala Miolos, que é um ciclo de conversas, palestras e falas com diversos produtores, artistas e editores da cena independente da publicação gráfica brasileira contemporânea. E, sem mais delongas, eu tenho o prazer de apresentar a primeira fala Miolos deste 6 de novembro, deste domingo, com a Nadine Nascimento. E a mesa é Júpiter 91, Salvador como território de produção gráfica. Trabalhar as possibilidades dos fazeres manuais e da produção gráfica experimental é um dos pilares da Margem Press, plataforma editorial coordenada por Léo e Júpiter 91, na Bahia. Nesta palestra, Nadine Nascimento falará da prática da colagem e da relação da dupla com a cidade na sua formação em arquitetura e urbanismo, com arte de rua, picho e literatura urbana. Também trará à tona impressos que tensionam e se aventuram por uma escrita delírio não criativa, poética, política e um fazer errático, curioso, inventivo para pensar e criar livros. Muito obrigado mais uma vez e Nadine, é todo seu. Boa tarde, gente. Tudo bom? Então, me chamo Nadine Nascimento, ou Júpiter 91, sou baiana, natural de Salvador, mas cresci no interior da Bahia, uma cidadezinha com um pouco mais de 40 mil habitantes, Ipiaú. Atualmente moro em Salvador, estudo lá. E vim falar um pouco para vocês do processo criativo da Margem, um pouco dessa relação da gente com a cidade, com os impressos. E aí eu trago Salvador como território de produção gráfica. Então, aqui sou eu e meu companheiro de trabalho, Léo. A gente se conheceu em 2014, mais ou menos, assim, na Faculdade de Arquitetura. E, inclusive, eu queria mandar um abraço para ele. Infelizmente, não pôde vir, mas eu vim para representar a Margem em Salvador. A gente se chama hoje de uma plataforma editorial que eu acho que vai um pouco além dessa só apenas uma editora. Aqui a gente trouxe um pouco dos nossos livros, das nossas publicações. No nosso site tem um pouco da história de cada livro, a quantidade de tiragem, algumas curiosidades, os tipos de papel. A Margem, ela surgiu em meados de 2018, 2019, com um impulso dentro da Faculdade de Arquitetura, que a gente criou um grupo chamado Chinfrim, e aí a gente tinha discussões sobre direito à cidade, fazia sessões de filme, alguns debates sobre política e tal, e aquela inquietude, né, dos estudantes de arquitetura, de repensar essa arquitetura que a gente vê dentro da faculdade, né? E aí, do Chinfrim, a gente começou um movimento para virar uma editora, isso em 2018. Aí, esse é o Chinfrim, esse jornalzinho aqui. Em 2020, rolaram as manifestações em prol da educação, e aí a gente abriu uma espécie de convocatória, só que
com a ideia de anticuradoria. Então, se você mandar sua arte, automaticamente ela estava aceita nessa publicação. E conseguimos apoio na época da EDUFBA, alguns professores envolvidos na UFBA e tal, e a gente conseguiu distribuir 6.500 cópias durante as manifestações da educação. E, assim, tomou uma proporção que nem a gente imaginou que fosse tomar. E era assim, como vocês estão vendo, bem simplinhos, um A4 dobrado, todo preenchido com as artes que o pessoal mandava. Fizemos 3 edições. A primeira, a gente conseguiu distribuir uma faixa de 2.000 cópias, aí a segunda, um pouco mais, e a terceira, mais ainda. E aí, só uma pequena curiosidade, que essa é o primeiro, a capa original. O segundo é a foto do primeiro no segundo, e o terceiro é a foto da foto da foto. Aqui eu trago a imagem da cidade de Salvador, não sei se todo mundo conhece, e reforço, né, essa questão da produção gráfica em Salvador e ver Salvador como esse território gráfico, né, que a gente tanto fala. Como a gente sabe, até 1808, a atividade tipográfica, a atividade assim, de publicações, era proibida no Brasil, né? Então, os livros eram feitos em Portugal e nem todo mundo tinha acesso. E a gente sabe que, na época, quem tinha acesso era se você tivesse um quê a mais, ou, enfim, a elite, né, no caso. E aí, em Salvador, naturalmente, assim, se conforma como um território gráfico, graças às gráficas que resistem até hoje na ladeira do Taboão, o centro antigo de Salvador. Aqui é uma imagem do... Aqui a Cidade Alta e aqui a Cidade Baixa, ali, não sei, na altura do elevador Lacerda, Comércio, não sei se todo mundo conhece, reconhece essa imagem. E aqui eu trago uma imagem antiga, que é justamente dessa época, né, que existiam esses tipógrafos. Até hoje existe, mas uma quantidade um pouco menor, esses mestres, artífices e tal. E a gente, na margem, preza muito por isso, por esse percurso gráfico que a gente consegue fazer dentro da nossa própria cidade. E, num lugar no centro, consegue fazer um tipo de impressão, num outro lugar, não tão longe, a gente já consegue fazer os acabamentos gráficos. Fora as trocas que a gente tem com esses mestres e esses artífices, que acaba sendo uma grande aula, assim. Falando um pouco de colagem, eu não me apresentei direito, mas eu sou colagista. Em meados de 2014, comecei, sim, entrei nesse mundo de colagem. Meu objeto de pesquisa o meu forte é colagem analógica. Essa colagem foi uma colagem a convite do Instituto Polis, um instituto aqui de São Paulo, que eles trabalham, eles pensam numa agenda assim para pensar a cidade de outra forma, o direito à cidade e tal. E aí eu fiz na época 4 colagens para ilustrar um caderno Polis que eles fazem desde 1991. E aí chama Recortes de uma Cidade por Vir, que é uma série editada pelo Instituto Polis. E aí essas publicações tensionam, né? São artigos, e aí eu fiz essas 4 colagens para ilustrar alguns artigos desse caderno Polis. Tem disponível no site do Instituto Polis a publicação, os artigos, as imagens e tal. E aí eu sou muito apaixonada pelos fazeres manuais. Na margem, eu assino a produção gráfica dos livros, e que tem super a ver com o que eu já faço, né? Com essa coisa da colagem, essa coisa de experimentação gráfica. Muito me encanta as possibilidades do fazer analógico, assim, nesse sentido, porque você encontra uma imagem, você tropeça nessa imagem, assim, não é aquela coisa que nada contra, faço colagens digitais também, mas assim prezo por essa coisa um pouco mais analógica, mas pela essa surpresa, assim, essa delícia, esse encantamento que é você encontrar uma imagem, você faz essa curadoria, essa pequena curadoria, aí um tempo passa e aí você resgata aquela mesma imagem que já casou com uma outra imagem que você achou hoje, por exemplo, assim. E aí para mim é muito inspirador nesse sentido que você consegue ter outros desdobramentos, né, a partir da colagem até. É um vídeo. Será se...
Eu trouxe para vocês, não sei se eu vou conseguir passar, que é um videozinho de uma gráfica lá no Taboão, uma dessas antigas gráficas. Bom, o vídeo eu não consegui passar, mas pode. Que o que eu queria falar é dessa resistência dessas gráficas, que ainda, se você for lá no centro, você ainda consegue achar esses tipógrafos, essa galera que está aí resistindo desde então, porque a gente sabe que hoje existem N formas de publicar livros, de fazer livro, autopublicação e afins. Mas não por isso esses mestres, essas técnicas perdem a sua importância, né? E aí, esse era um vídeo de uma gráfica que tem lá na ladeira do Taboão, em Salvador, no centro antigo de Salvador, que até hoje ele tem aqueles grandes maquinários, aquela encantamento. Eu chego lá, fico perdida, assim, o olho chega a brilha. Aqui, eu e Léo, a gente sentou para escolher algumas publicações, né, que tensionam um pouco essa questão da arquitetura, do fazer cidade. E aqui eu trago para vocês um livro que é o Paisagens Ensolaradas, de Felipe Rezende, um artista baiano, lá de Salvador. Recentemente participou de uma exposição no Tomi Otaki. Esse livro ele tem pouco mais de 2,60 m. Ele é um livro sanfonado, assim. Você abre, ele chega quase a 3 metros. São mapas que Felipe colecionou durante um tempo que ele trabalhou num órgão lá da Bahia. E aí ele conseguiu pegar esses mapas, escanear esses mapas, e ele tem um exercício que o trabalho dele, a base do trabalho dele, é de fotografar essas pessoas na rua, esses trabalhadores, essas pessoas que estão sempre na rua e, às vezes, são vistas como os trabalhos invisíveis, né, que você vê que estão ali, mas que, às vezes, socialmente, a gente não consegue enxergar essas pessoas. E é um livro que fala sobre territorialidade e, mesmo não sendo essa base, mesmo não sendo uma base de Salvador, a gente diz que esses mapas poderiam ser qualquer lugar. Salvador, porque essa ideia de territorialidade dessas pessoas, a gente consegue conformar ela em outras cidades, em outros lugares. E o Paisagens Ensolaradas é a ideia dessas sombras, dessas grandes sombras, assim, quando ele fotografa essas pessoas, ele busca por esses ângulos que a sombra seja maior que a pessoa, assim, para trazer essa ideia de que essas pessoas estão lá o tempo inteiro. Às vezes a gente que não está ali, né, vendo elas. Aí vou dar uma citada assim. As pessoas que aparecem intensamente iluminadas ao longo dos caminhos são trabalhadores urbanos, prestadores de serviços, ambulantes em suas ocupações ordinárias cotidianas. São anônimos que, fora dessas bordas de cidade, estarão velados e sombreados. Então, a ideia é desterritorializar mesmo. E Felipe Rezende tem um outro livro que chama Territórios Movediços, que ele fez com uma amiga querida, Luma Flores, em meados de 2017, entre 2016 e 2017, que o formato se assemelha com Paisagens Ensolaradas, que é essa coisa, esse livro sanfonado. Ele é 10 por 10, assim, de frente, 10 por 10, e essa coisa sanfonada, que chega a 2,60 m, 2,70 m. Aqui um pouco mais do livro ainda. Lembra muito aquela, não sei se todo mundo é familiarizado com isso, eu sou suspeita porque eu sou da arquitetura, a base SICAR, que é essa base, né, as bases das cidades. E a gente descobriu posteriormente que é uma região periférica a Salvador. Assim, não é Salvador, precisamente, mas que é essa região periférica a Salvador.
e que traz o tempo inteiro essa ideia de território e dessas pessoas, e, tipo, valorizando essas pessoas, esses trabalhadores urbanos, essas pessoas que são invisibilizadas constantemente. Aqui a gente traz um projeto muito legal lá de Salvador, que é do Daniel Lisboa, que chama Lambes do Mal. É uma galera que faz umas intervenções na rua, espalha lambes pela cidade inteira, e o tempo inteiro, né, tensionando a cidade. São muitas frases. Para quem tiver curiosidade, esse livro aqui, ele está lá na nossa banca da Margem. E aí, esse livro específico, que é o título, né? Levante, o Sistema Caiu. Ele foi feito durante a pandemia. Na Margem, a depender da quantidade de tiragem, a gente consegue abraçar todos os processos do livro, desde a impressão até os acabamentos gráficos. Esse é um exemplo de livro que a gente fez 100% artesanal, da serigrafia da capa, a costura, a impressão. E foi feito durante esse distanciamento, né? Enquanto a gente estava tensionando assim, o que é que ia ser, como é que a gente ia viver a cidade, quais eram essas novas formas de viver a cidade, e tensionando isso o tempo inteiro. Aí, depois de pisar, deite na grama. São uma coletânea de frases de Daniel Lisboa, que ele traz nesse livro. Essa é uma segunda edição. A primeira edição foi feita durante a incubadora de publicações gráficas, lá em Salvador, um projeto da Galeria RV Cultura e Arte. E aí fizemos essa segunda edição. Fizemos 200 tiragens desse livro, e foi publicado em 2020. E Levante, o Sistema Caiu. E ele vem com um pôster que a gente chama de Manual da Desobediência Urbana. E aí é uma coletânea de algumas das frases que tem dentro desse livro. E para tensionar, né, o que é como a gente deve se portar, e se a gente tem que se preocupar em como a gente deve se portar com relação a viver a cidade, ter direito à cidade. Aqui, pegando um gancho dos lambes nesse projeto de Daniel Lisboa, em agosto desse ano, enquanto estava rolando a Printa, eu estava aqui em São Paulo e Léo estava lá em Salvador, das vantagens de ser uma editora 2. E aí ele estava lá em Salvador e, a convite do Instituto Goethe, a gente fez uma oficina, a gente chama de Oficina Experiência de Lambe, lá no centro de Salvador, na região do Comércio. E aí fizemos esses lambes. Esse querido aqui, sou suspeita porque é um amigo do coração, é um artista visual de Salvador, chama Jamex. É um artista negro, residente do Nordeste de Amaralina. Meu vizinho, não falei, mas reside em Salvador, numa região periférica de Salvador, num lugar chamado Nordeste de Amaralina. E aqui, a obra de Jamex, a gente imprimiu em 2 metros por 1,5, 2,5 por 1,5, se não me engano. E espalhamos pelo centro, assim, para essa região do comércio inteiro, assim. Foram 6 lambes e alguns artistas envolvidos: Jamex, Larissa Machada, Colagem Preta. Aqui. E foi muito massa, assim, porque a ideia era que fosse uma oficina para quem estivesse passando, quem fosse chegando, não tinha uma espécie de... Não tinha uma espécie... Tudo bom? Tão feliz ver uma cara conhecida de Salvador. E aqui, quem chegava ia colando, assim, não precisava saber, ter uma experiência com lambe, ou entender, ou saber o que é lambe. A gente chegou, fez uma fala e tal, o Léo, né, no caso. E aí levamos os materiais e fomos desbravar lá na região do comércio. E aí foi muito massa a quantidade de pessoas. Eles conseguiram colar esse lambe na frente de uma ocupação que tem lá. E, tipo, essas escadas aqui, não foi a gente que levou, foi a galera que se articulou e conseguiu levar a escada, levar tudo. E super colaram, assim, foi muito massa a troca. Aqui o lambe de colagem preta. Esse aqui é Léo.
Dentro dos livros que a gente escolheu para falar um pouco sobre essa territorialidade, sobre o que a gente chama de percurso gráfico, eu quis trazer hoje o Reza. O Reza, ele é um livro que a gente publicou pelo Incubadora de Publicações Gráficas, em 2020, pela RV Cultura e Arte. E um livro, ele foi escrito por Léo, conta a história de Joaquim Trovão, que é o avô de Léo, e ele é impresso em branco sobre branco, foi impresso pelo Ateliê de Ofícios, pelo nosso querido amigo Flavão, que, infelizmente, faleceu durante a pandemia, e que o ateliê hoje é tocado por Cibele Bonfim, a companheira dele. Então, o livro ele traz essa coisa do branco sobre branco, porque ele conta a história do avô de Léo, que ele vem de uma colônia de rancenianos, se chama Colônia Santa Isabel, lá em Minas Gerais. E ele era considerado uma figura, assim, uma grande figura, Joaquim Trovão. Quando chovia, as pessoas viam ele. Assim, e Léo, nas viagens que ele foi fazendo, ele foi coletando essas memórias, essas conversas que ele tinha com essas pessoas, as pessoas mais antigas, a própria família dele. E aí foi escrevendo esse livro durante essas conversas que ele ia tendo. Por dentro, além de ser impresso em serigrafia branco sobre branco, a gente traz essa coisa dos fogos, né, de São João. A gente faz uma espécie de gesto, um convite para o avô dele meio que escrever esse livro com a gente, assim, uma espécie de gesto ritual. E aí a gente faz todas as impressões e finaliza esse livro com essa queima de fogos. Aí, inicialmente, o livro foi impresso lá no Ateliê de Ofícios, que fica no Santo Antônio Além do Carmo, que ficava, no caso, no Santo Antônio Além do Carmo. Posteriormente, a capa é um corte a laser, foi realizado lá na Cúpula, na Lapinha, que também é centro de Salvador. E a finalização foi feita na Finish, que fica nas Sete Portas, que é também centro de Salvador. O único lugar que não conforma o centro de Salvador foi onde a gente estourou os fogos, que foi lá na minha casa, no Nordeste de Amaralina. Então, a gente consegue perceber, né, esse percurso gráfico que você configura assim, lá no centro. E a ideia dos fogos também é que, em algumas partes do livro, esse texto se revela. Assim, quando você pega ele, que você abre, é muito engraçado que nas feiras muita gente passa, olha a capa, acha que é um caderno. Aí abre, não vê nada, continua achando que é um caderno. Aí, quando faz assim, que a luz bate, vê que tem um texto. E eu trouxe esse aqui, que é bem onde tem uma queima, que o texto ele consegue se revelar através dessa mancha. E que a gente traz isso também para essa questão da hanseníase, né? Essa coisa da pele, e essa coisa de ser, até hoje, muito apagada, silenciada, mal se fala. E a ideia é de não trazer essa história dada, mas que você busque por essa história, assim, mergulhe mesmo. Aí aqui, ele de novo. Esse projeto, como eu falei para vocês, que a gente se chama de uma plataforma editorial, porque, no decorrer da margem, a gente acabou fazendo alguns sites, algumas outras experimentações, além do impresso, além do livro. E esse é um projeto muito legal de uma galera lá de Salvador, que é Mário. Mário, ele é um fotógrafo baiano, ele é do interior da Bahia, e ele trabalha com fotografias analógicas. Aí a gente conseguiu escrever um projeto para um edital lá de Salvador, chama Cultura na Palma da Mão, e aí conseguimos fazer essa plataforma que chama o Arquivo Queer, que nada mais é do que uma coletânea dessas imagens que ele fazia de um concurso chamado Super Estranha, que foi idealizado por Malaíca, o Romário Oliveira, em 2017. Então, são registros entre 2017 e 2019, que Mário, responsável pelo projeto Calçada SSA, ele fez, e aí ele procurou a gente para a gente conseguir publicar, que, inclusive, vai ser nosso próximo lançamento, vai ser um livro chamado Super Estranha, que é com as fotografias analógicas de Mário, e que fala muito dessa cena, né, underground, a cena drag de Salvador, LGBT,
e Malaika é pioneira, né, que foi a criadora de esse concurso Super Estranha, que deriva de um evento que tinha lá chamado Terça Estranha, a Terça Mais Estranha do Mundo, que era um encontro todas as terças-feiras num bar, lá no centro também, numa região assim, que a gente pode chamar de underground, de Salvador. E aí existia esse concurso, assim, era muito legal mesmo, assim. E tinha assim, muita gente frequentava e a galera comprava mesmo, né, essa ideia, ia para o concurso e tal. E durou de 2017 até 2019. Então, Mário conseguiu fazer todos esses registros e aí trouxe para a gente, assim, inclusive registros que ele nunca tinha publicado. Assim, era uma coisa que realmente ele estava aguardando para, em algum momento, ele fazer essa publicação. E eis que agora, em 2022, a gente conseguiu fazer essa curadoria dessas imagens, e aí tudo indica que até o final desse ano ou início do ano que vem a gente publique esse livro que chama Super Estranha. Aí, nessa plataforma, que a gente chamou de Arquivo Queer, tem uma coletânea de entrevistas feita por Mirela Ferreira, uma artista lá de Salvador também. Aqui, uma entrevista que ela fez com o Jupe do Bairro, comentando um pouco, né, sobre as vivências, o processo criativo e tal. Aqui em cima, Vitor Mota, um artista baiano muito incrível do audiovisual. Aqui, Eduardo, também do audiovisual. Aqui, essa bonitona aqui, que é Malaika SN. Se vocês puderem, tiverem a oportunidade de dar uma pesquisada, um trabalho lindíssimo, incrível. A pioneira desse concurso, que, assim, na verdade, é uma pessoa que carrega, assim, sabe, lá em Salvador, que movimenta essa cena drag de Salvador, e desenvolve vários concursos, competições. Tem uma festa lá em Salvador que, dentro dessas festas, envolve algumas competições de drag, voltado para drag e tal. E aqui, não está dando para ver direito, são os nossos outros livros. Esse é o curto-circuito que a gente fez em 2020, durante o Festival Internacional de Risografia, que rolou pela Flamboyant, com apoio do Faísca Lab. A gente convidou 24 artistas baianos, entre Salvador e interior da Bahia, e fizemos essas impressões em riso, 4 cores. Está lá também na nossa banquinha, se vocês tiverem curiosidade. E a gente chama de curto-circuito nessa ideia de que, assim, lá na Bahia existem essas pessoas e realmente está rolando esse curto-circuito de ideias, de encontros, de trocas para possíveis feiras, possíveis coletivos. Aqui, esse outro livro que eu trouxe para mostrar para vocês, que foi o último livro que a gente fez lá no Ateliê de Ofícios, do nosso amigo querido Flavão. Foi um livro que a gente conseguiu abraçar todos os processos. Foi um livro 100% artesanal, desde o corte, impressão, refile, costura. É um livro de Vitória Maria Matos, que, inclusive, está aqui na feira, lançando um livro com o pessoal, uma editora lá de Salvador também, a editora Gris, está um pouco antes da sala de convivência, perto da gente. A capa é uma composição em tipos que a gente fez lá no ateliê também. A ideia ele vem a impressão é uma riso preta, foi impressa em riso preta, só que nesse papel craft, que, como Vitória ela é do interior da Bahia, numa região seca, assim, muito sol, você consegue ler ele no sol tranquilamente, assim. Então traz esse conforto, né, para os olhos. Às vezes, assim, na verdade, esse livro foi uma grande ousadia, né? Porque foram 200 livros. Assim, eu falei que às vezes é uma pequena quantidade de tiragem, mas 200 livros não é tão pequeno assim. Mas a gente conseguiu fazer. E foi um livro, assim, que eu fico muito feliz de falar, porque foi um livro feito a muitas mãos. A própria Vitória esteve presente durante todo o processo de feitura do livro. A própria Cibele, que comanda o ateliê de ofício. E a gente percebe que sozinho, assim, mesmo você sendo uma editora de muitos, você não consegue fazer muita coisa assim, sabe? Tipo, a gente precisa dessas outras pessoas, dessas outras trocas com essas pessoas.
criar nossos percursos gráficos. Bicho, acabou? Gente, eu acho que acabou. Sim, acabou o slide aqui. Fiquei triste que eu não consegui passar para vocês a imagem da gráfica, esses vídeos das gráficas. Porque tem muita gente que eu conheço que nunca visitou uma gráfica antiga, não tem nem noção de como é que é feita essa coisa dos tipos, que você tem que colocar em cima, essa coisa assim muito meticulosa para você fazer. E da importância disso, né? E a gente na Margem assim preza muito por essa coisa dos fazeres manuais, essa coisa assim experimental. A gente está na dobra entre serigrafia e risografia. A gente trabalha num ateliê lá em Salvador que chama Risoativa, onde a gente consegue imprimir nossos próprios livros, o que eu acho assim um grande privilégio, porque nem todos os editores hoje conseguem ter essa autonomia de imprimir seus próprios livros. E fora essas pessoas, né, que eu acabei de falar, esses parceiros da vida que a gente encontra, que é a galera da serigrafia, esse livro aqui, que é No Pier do Peito, essa composição em tipos foi feita por Flávio de Oliveiras, em uma primeira conversa que ele teve com Maré de Matos, que é a autora do livro, uma poeta, uma mana de Minas Gerais, mas atualmente mora, uma mana preta de Minas Gerais, mas atualmente mora em São Paulo. E aí eles tiveram uma primeira conversa e chegaram nessa composição aqui, que vocês estão vendo. E como o Flávio foi uma pessoa muito importante na trajetória da Margem, assim, que a gente não cansa de falar. Sempre foi aquela pessoa de chegar, incentivar a gente, falar, não, vamos fazer. E aí, esse livro? A gente manteve essa composição em tipos e conseguiu um outro parceiro, que é Alex Bispo, lá de Salvador também, da Crioula, muito talentoso, assim, um mago da serigrafia, e aí ele revelou, ele fez a capa para a gente, o miolo foi todo impresso em riso, azul e preta, lá na Risoativa, nesse nosso ateliê, e foram 300 livros, esse No Pier do Peito, assim, um pouco mais. E é isso, a Margem, a gente está nessa coisa, nesse percurso desde 2018, 2019, mas passou a frequentar feiras assim a partir de 2019. A gente conseguiu já publicar algumas coisas, mesmo sendo duas pessoas. Às vezes, quando eu falo, a pessoa fica assim, nossa, só vocês dois conseguem fazer tudo isso? Mas é isso, né? Existem, sim, os outros trabalhos invisíveis, que essa galera toda que a gente traz com a gente, né? Esses parceiros, todas essas pessoas que eu falei aqui. E acho que é isso, assim. Se vocês quiserem, tiver alguma curiosidade específica sobre algum livro e que eu puder falar para vocês, eu imaginei que eu fosse demorar um pouco mais para falar tudo que eu gostaria, mas é um pouco disso, assim, de reconhecer Salvador como essa potência e essa resistência, assim, de tipo a galera tá lá, e estamos produzindo, estamos fazendo, sabe? Assim, e é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa sobre a Margem, sobre a gente, assim. Alguém tem alguma pergunta? Podem vir aqui no microfone oficial das perguntas e tirar todas as dúvidas sobre a Margem Press. Esse trabalho é bem incrível. Alguém? O stand está ali na sala de convivências, correto? Isso, o ali nosso embaixo. stand está na sala de convivência. Você entra, a gente está bem atrás de um pilar. Qual que é o seu nome? Paulo. Licença, bom dia. Bom dia. Eu fiquei muito curioso de saber como que funciona a risografia, eu nunca tinha ouvido falar. E eu também fiquei curioso para saber como que funciona melhor a distribuição da editora de vocês. E como que funciona também a curadoria para, tipo, se eu, por exemplo, tiver alguma coisa para publicar e falar com vocês, sabe? Não, com certeza. Assim, espero responder todas as suas perguntas. A primeira é a Riso. A Riso, ela é uma máquina... A Riso, na verdade, é uma marca, mas ela é uma máquina duplicadora da década de 50, que ela antecede a Xerox, e ela, na época, foi substituída pela Xerox porque ela tem um erro de esquadro que
que, para mim, é onde está o charme, onde está o encanto, onde está tudo, que é justamente o que fez com que ela voltasse com tudo em meados dos anos 2000 para cá, com os artistas assim nessa pegada mais livre de artista, essa coisa de zine, experimentação. Vale muito a pena você pesquisar, porque é muito legal. A tinta é feita à base de azeite de soja, assim, é muito legal. E as cores são muito vivas e tem um quê muito específico da Riso. Assim. Você pode ver o mesmo azul impresso por uma outra impressora e o azul da Riso. E aí você reconhece, assim, você olha, bicho, Riso, risografia. A outra pergunta foi como a gente distribui. Normalmente, nessa quantidade de tiragens, a gente, a depender do autor do livro ou de como a gente vai fazer esses repasses, porque vender livro é um grande desafio, assim. Durante a pandemia, a gente percebeu que, fora das feiras, desse circuito das feiras, é muito difícil vender livros. Assim, fora que você não tem essa troca com a pessoa de oi, tudo bom? Esse livro foi feito assim, nananana. Então, é difícil. Então, normalmente, a gente divide a quantidade de livros, ou existe essa porcentagem, dependendo da pessoa, porque tem gente que prefere que os livros fiquem com a gente, que a gente faça essa distribuição, do que ter esses livros e não conseguir vender, ficar lá entulhado, assim. E a terceira pergunta foi como é, né, essa aproximação? Basicamente, toda e qualquer pessoa que quiser publicar com a gente, se quiser chegar, falar com a gente, e todas as produções dos nossos livros, quando você chegar para conversar com a gente vai ter essa troca, você vai chegar, meu projeto é esse, a gente vai conversar junto, e durante todo o processo do livro, você participa. É muito esse bate e volta, assim, não, você me deu sua ideia, a gente vai te devolver algumas referências e você vai me dizer se tem a ver, e a gente vai ficar nessa troca, assim, constante. Obrigada a você. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Nadine, você falou agora, assim, passou rapidamente por essa questão da pandemia, né? E que eu acho que, pelo menos aqui em São Paulo, eu senti bastante essa relação de que a gente, no período ali do isolamento social, que durou ali seus 2 anos, qual que era... Quer dizer, tinha uma coisa de ser privado da cidade, assim, né? De estar fora da cidade, fora desse ambiente que é o que dá o ritmo da criação e que tem tanto a ver, tipo, com a colagem e tal. E daí eu fiquei curioso para saber como foi a ação, a movimentação da editora durante esses 2 anos e como que isso impactou essa falta do acesso à cidade nas suas colagens, etc. Impactou, assim, no sentido de inspiração, porque quando a gente está ali, né, o tempo inteiro vivendo a cidade, fazendo essas trocas com essas pessoas, você está ali se inspirando o tempo inteiro. Foi muito assustador viver essa pandemia e desse ritmo, assim, e ter que fazer livros. Foi, assim, um grande desafio. A gente conseguiu fazer o Levante bem nesse inicinho mesmo de pandemia. Talvez, se ele fosse feito no meio, no ápice da pandemia, fosse outra relação que a gente tivesse com esse fazer livro, mas desafiador, assim. E como né? Muita gente, muitos expositores, a gente conversando durante a feira, muitos expositores estão aqui assim, gente, ainda bem que a gente está aqui, porque chega a dar um desespero, assim, você está fazendo o livro e não está trocando com essas outras pessoas que fazem a mesma coisa que você, sabe? Às vezes está passando a mesma coisa que você e a gente não está aqui trocando, por causa desse distanciamento, assim, mas que, graças a Deus, meio que desamenizado, e estamos aqui de novo, assim. E muito obrigada, Lote 42, novamente, pelo convite, assim, estou muito feliz mesmo de estar aqui e poder fazer essa fala. É uma alegria mesmo, a Miolos é uma feira que tem esse lugar, assim, de ser muito querida pelas pessoas, justamente por isso, assim, se encontra todo mundo que só se fala por e-mail o ano todo. Exatamente. Não, na própria Print eu falei, gente, metade do meu Instagram está aqui. Aí na Miolos eu falei, não, agora o meu Instagram inteiro está aqui. Muito obrigado, Nadine, foi demais. Não deixem de passar lá na mesa da Margem Press, lá no espaço de convivência, no corredor ali, no térreo. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Espero que não tenha sido rápido, nem redundante, nem nada. E é isso. Foi um prazer.